Amém? Eu queria essa manhã compartilhar algo da parte do Senhor. Se digníssima esposa pudesse me ajudar. Glória a Deus. Nós estamos aí em um ano muito especial, simplesmente porque nós estamos vivendo. E se nós estamos vivendo, se nós estamos vivos, nós cremos em um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Estamos falando aí sobre relevância, mas eu quero te dizer, meu irmão, que você é relevante para Deus. E pelo simples fato de você viver, saiba que você é alvo de promessas, de bênçãos, de coisas grandes que o Senhor tem para fazer na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Eu estou falando para mim hoje, tudo que você, não sei se tem alguém me ouvindo aqui, mas eu quero te falar que Deus tem algo para fazer na sua vida, nos seus negócios, na sua família, no seu futuro, nesse ano que ainda não acabou. Deus tem grandes coisas para derramar sobre a sua casa, sobre essa igreja, sobre o nosso povo, em nome de Jesus. Eu creio nisso. E é por isso que nós viemos todo domingo à igreja, para buscarmos a Ele, para renovarmos a nossa fé, para sermos cheios de esperança, expectativa, porque fé, ela é aquilo que nós não vemos, mas nós cremos, nós temos certeza. Então, meu irmão, quando nós declaramos aqui que por todo lado as coisas vão acontecer, para a direita, para a esquerda, por mais que você ache a música brega, saiba que é isso que Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você tomou o seu cereal essa manhã? Tomou o seu café da manhã? Diga para a pessoa que está do seu lado: vamos lá, meu irmão, acorda, vamos com tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, acorda. Glória a Deus. Eu queria ler a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 21, capítulo 8. A palavra do Senhor diz o seguinte: Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Eu não trouxe a minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor. Me dá essa espada. Senhor, nós te adoramos, meu Deus, porque sabemos que tudo vem do Senhor. Todas as coisas, tudo que conquistamos, Senhor, todas as nossas vitórias aqui na terra, Senhor, tudo que, Senhor, vencemos aqui, nos ajuda sempre a entender, meu Deus, que quem venceu a nossa batalha sempre é o Deus a qual nós servimos, que nos dá capacidade, adestra as nossas mãos para conquistarmos e para vencermos. Fala conosco essa manhã, Espírito Santo, abre o nosso coração agora, abre o nosso entendimento, para entendermos a Tua palavra, Senhor. Que assim como Davi, possamos entender, meu Deus, quem o Senhor é, a dimensão do Teu poder em meio a uma guerra, em meio a uma batalha, em nome de Jesus, amém e amém. Você conhece a história de Davi, uma das histórias, tremendas da Bíblia, as vitórias que ele teve. Você lembra quando Deus institui o rei Saul, a pedido do povo, Deus não estava muito curtindo essa história de colocar rei. Deus queria reinar sobre o povo, pediram rei, Deus deu Saul, e ali Saul faz as coisas erradas. Deus levanta Davi e diz para o profeta Samuel: olha, eu já escolhi o próximo rei, é Davi, eu já escolhi o próximo rei, vai na casa de Jessé, e está lá o próximo rei. Você conhece essa história, uma história muito conhecida. O profeta vai na casa de Jessé e pede a ele chamar os seus filhos, porque ele queria ver e queria sentir ali da parte de Deus quem que era o jovem que ele iria ungir como próximo rei de Israel. E ali sentados na casa, ele fala: está aqui o meu filho, olha aqui como ele é musculoso, como ele é forte, bonito, esse aqui é guerreiro, é de batalha, esse aqui. O profeta olhou para ele e falou: não é esse. Então, é esse aqui. Esse aqui também é muito forte, sempre acompanha nas batalhas, é um homem muito inteligente. O profeta olhou: não é esse aqui. Eram 7.
E o pai ficou ali meio sem entender, falou: poxa, mas os meus filhos estão aqui, está todo mundo aqui. Não, peraí, desculpa, tem mais um, mas eu tenho certeza que não é ele, porque ele é o mais, né, o menorzinho ali, ele está lá cuidando das ovelhas. Eu acho aí que você está meio confuso com essa ideia aí de que Deus levantaria um rei aqui da minha família. Tem mais um, mas não, chama ele. Tá bom, manda chamar Davi. E chega Davi, você conhece a história. O rei olha para ele e diz: é esse o próximo rei de Israel. Ou seja, aquele que tinha sido até mesmo esquecido pelos seus pais, esquecido ali pelos seus irmãos, era aquele que ninguém dava crédito. Meu irmão, Deus olha o que o homem não vê. Tá? Não vou pregar sobre isso, mas isso talvez é para alguém hoje aqui, meu irmão. Você está lá trabalhando, né, e parece que a honra está caindo só na vida de umas pessoas. Deus olha o que o homem não vê, e Deus está vendo o seu coração, Deus tem o que é teu, está preparado, Deus te conhece. Você não precisa de honra de homens, você precisa dos olhos de Deus sobre a sua vida, e eles estão em nome de Jesus. E aí acontece a história, o profeta Samuel unge a Davi ali, os irmãos sem meio que entender, o pai, tá bom, né, ok, esse é o rei. E isso é tão interessante que o profeta vai embora, o que acontece? Ele manda Davi de novo: não, vai lá cuidar das ovelhas de novo, né? Ele não dá aquela atenção, fala: nossa, você foi ungido rei, meu filho, vamos se preparar, vamos chamar aí homens de guerra, vamos, não sei, vamos te ensinar como se... O pai não fez isso, mandou ele de volta. Tudo bem, passou, né? Acabou a confusão, todo mundo aqui já. Davi, vamos lá, tem que cuidar das ovelhas, e vai, e tudo bem, aconteceu ali a situação, né? Mandou todos os outros filhos voltarem lá para os seus afazeres, mas Davi ficou lá. Acontece uma guerra, os irmãos de Davi vão para essa guerra, lembra da passagem? Eles estão lá, o pai chama Davi e fala: Davi, eu preciso que você vá lá na frente de guerra, preciso que você vá lá na frente. E eu creio que Davi, nós conhecemos a história, ele era muito valente, né? Gostava de defender as ovelhas contra animais e tudo. Fala: finalmente eu vou poder ir para a guerra. E o pai dele diz: é porque eu quero que você leve um queijinho. Acho que ele era mineiro, né? Leva um queijinho, um pão lá para os seus irmãos, porque eles devem estar com fome, eles estão lá nas trincheiras, sei lá onde. Leva um pãozinho para eles, leva uma comida para eles. E Davi foi para a guerra levar comida para os seus irmãos. Levou o queijinho lá, né? O pão de queijo para os seus irmãos. E é interessante que Davi lá, vendo toda aquela situação, entregando ali a comida, ficando por ali, dando uma olhada, você vê que existia uma grande afronta naquele momento. Existia um gigante filisteu chamado Golias, e durante 40 dias, 40 noites ele afrontava o povo. Quem lembra dessa história? Acho que você já leu essa história, é muito conhecida, não é? 40 dias, 40 noites afrontando o povo, falando: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Você está indo na igreja, né? Talvez nos dias de hoje, você vai na igreja, cadê as coisas acontecendo? Não tem valente aí não, olha o diabo entrando na tua casa, olha a situação acontecendo, cadê? Não tem valente aqui, naquele tempo, né? Voltando para aquele tempo, cadê? Não tem ninguém para lutar contra mim, vocês são um bando de covardes. E palavras provavelmente que a Bíblia não relata, mas eu creio que, né, a boca do inimigo não era coisas boas, xingando o povo, amaldiçoando Deus, falando: cadê o Deus de vocês? Me manda um homem aqui para me vencer. A Bíblia diz que 40 dias, 40 noites, ele amaldiçoava o povo, desafiava o povo, blasfemava a Deus, e ninguém fazia nada. Davi viu aquilo ali, ficava olhando, falou: o que é isso? Vocês vão deixar esse cara fazer isso? Ele falou: o que a gente vai fazer? Olha o tamanho do cara. Alguns historiadores dizem que tinha... Alguns dizem que era 2 metros e alguma coisa, outros dizem que chegava até a 3 metros, o tamanho do homem, e todo mundo estava com medo, mas Davi, meu irmão, e aí nós vemos por que Deus o chamou. Aquilo ali começou a gerar uma indignação no coração dele, e ele vai até Saul e fala: deixa eu enfrentar esse cara, assim como o pai dele e os irmãos dele olharam e falaram: isso é rei? Eu creio que naquele momento Saul falou: olha o teu tamanho, a gente tem guerreiros, a gente tem valentes, a gente tem soldados, quem é você? Saul, olha para mim, eu já rasguei um leão, eu já matei um urso com as minhas mãos,
me dá esse filisteu, Deus vai me dar a vitória. E eu acho que ele falou com tanta convicção que o rei olhou para ele e falou: uau, tá bom, não acredito muito em você não, mas manda o menino ir, coloca a armadura nele, coloca as roupas, dá um escudo. É até engraçado, né? Ele colocou, a Bíblia diz que ficou muito grande, pesado, ele não conseguia. Ele falou: eu não preciso de nada disso, tira tudo de mim, eu só quero as minhas pedrinhas, eu só quero as minhas pedras, é tudo que eu preciso. Essa história é fantástica. Ele vai perante Golias, eu fico imaginando o menininho chegando lá, os valentes tudo olhando, falando: o que está acontecendo aqui? Dá licença. Dá licença. Golias olha para ele e fala: você acha que eu sou um cachorro, menino? Para você vir com pedras, para você vir desse jeito, menino, vocês estão me mandando um menino. E eu creio que ele deve ter xingado mais um monte. E aí a Bíblia nos mostra algo tremendo ali em 1 Samuel 17:5. Ele olha para o gigante e diz: tu vens contra mim, aleluia, tu vens contra mim, Golias, com espada e com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Todo mundo deve ter se olhado. Ele olhou, então vem. A Bíblia diz que ele pegou a funda dele, uma pedrada na cabeça, cravou na cabeça dele. Aquele homem gigante começou a cair, pum, caiu. Sabe que ele não morreu ali? Se você ler a Bíblia, você vai ver que ele não morreu naquele momento. Ele ficou tonto, uma pedrada na cabeça, né? Quando eu era pequeno, eu batia a cabeça algumas vezes, dói e você fica meio desnorteado. Caiu, e a Bíblia diz que Davi vai, pequenininho ali, né? Magrinho, com uma mão pega o cabelo dele, com a outra pega a espada, corta a cabeça, é até meio, né, graphic, corta a cabeça dele, pega a cabeça dele, leva. Ah, meu irmão, mas ali todo mundo ficou macho. Ali todo mundo ficou macho. Quando vê aquele menininho levantando a cabeça do gigante que afrontava, a Bíblia diz que o povo se levanta e vai para cima deles. E meu irmão, às vezes a gente precisa ver uma situação assim para a gente se animar. E a Bíblia diz que ali a situação mudou por causa de um menino. Por causa de um menino que ninguém, até mesmo seus pais, não acreditavam no que ele era capaz. Essa palavra é para alguém aqui, meu irmão. Tem pessoas que não acreditam no seu potencial, que Deus colocou aí dentro e você sabe. Pode ter certeza, esse gigante vai cair. Enfrenta ele essa semana, em nome de Jesus. As coisas vão acontecer. Ele leva a cabeça lá para Israel, coloca ela nos muros, finca a cabeça dele. Só que a Bíblia diz que a espada de Golias, ele faz algo, ele leva ela pro templo, leva lá para o lugar onde estava o sacerdote e coloca aquela espada. A primeira coisa que ele faz, pega, depois de matar ele, arrancar a cabeça, põe a cabeça lá, ele pega a espada, que devia ser grande, e leva para o templo. Eu fico imaginando se talvez fosse eu e você que tivéssemos tido essa grande vitória. Talvez a gente pegaria aquela espada e ia voltar lá na nossa casa, olhar para os nossos irmãos e falar: está vendo? Vocês não acreditavam em mim. Pai, está aqui, ó, minha conquista. Viu, pai? Viu onde eu cheguei? Chega para os irmãos e fala: olha, vocês não acreditavam, está aqui. Mostra para os amigos, coloca na frente da casa dele. E talvez se fosse eu e você, a gente faria isso, né? Não, olha quanta luta, olha quantas pessoas, né, foram contra, quantas pessoas zombaram de mim, quantas pessoas sempre falaram que eu não podia. Está aqui a minha vitória, eu vou mostrar, esfregar na cara de todo mundo essa espada, vocês vão ver, vou colocar aqui, vou fazer um memorial aqui na frente da minha casa, vocês vão saber que foi nessa casa que mataram o gigante filisteu. Não foi isso que ele fez. Primeira coisa que ele fez, pegou aquela espada, correu para o templo, colocou na parede do templo, e toda vez que ele olhava para aquela espada, ele reconhecia: não foi a minha força, não foi a minha sabedoria, mas foi o Deus desse lugar que me deu a vitória, colocou a cabeça daquele gigante nas minhas mãos. Eu vou colocar a minha vitória, o sinal da minha vitória, onde? Na presença de Deus. Não foi o meu triunfo, eu creio, por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele fez isso para que ele lembrasse que não foi o triunfo dele, que não foi a capacidade humana dele, mas foi Deus que deu a vitória para ele. Amém. Às vezes a gente precisa de marcos na nossa vida para reconhecer que foi Deus que fez. Quando a gente começa a se achar o bambambam, estou arrebentando nos negócios.
Minha empresa, pastor, tá? Ih, pastor, as coisas estão assim, ó, de vento em popa. Cuidado, meu irmão. Você está tirando a espada do lugar que ela deveria estar, está colocando no seu bolso. Você está assumindo a prosperidade que Deus te deu, como se fosse por sua causa. Lógico, é o seu empenho, é o seu trabalho, mas sabendo que Deus está por trás de tudo isso, abrindo as portas, colocando você nos lugares certos, dando a você criatividade. Deus me deu uma ideia, vou abrir um negócio, o negócio dá certo, explode. Aí aquilo não é mais ideia que Deus te deu, é a sua ideia. Não, porque eu fiz, porque as coisas são desse jeito. E aqui Davi nos ensina isso. Primeira coisa que ele fez, talvez foi o maior sucesso em muito tempo, maior vitória que aconteceu em muito tempo. Primeira coisa que ele faz, vai lá, coloca isso no templo. E é isso que eu quero falar essa manhã, sobre entendermos quem Deus é, o que Ele pode fazer através de nós. Mas o principal, qual a nossa atitude perante a isso? Como nós reconhecemos, e eu quero te falar, meu irmão, não existe outro Deus, não existe Deus tão grande, não há outro Deus tão poderoso, não existe ninguém nessa terra que pode nos dar as maiores vitórias da nossa vida, as maiores situações de vitórias na nossa vida, do que o Deus que nós servimos, o Deus que nos... Pastor, mas se eu estudar, se eu trabalhar, você até pode, mas se Deus estiver nesse negócio, meu irmão, não tem para ninguém, porque Deus te dá, a Bíblia diz que Ele adestra as nossas mãos, sabe, para a batalha, para prosperar. Ele te dá criatividade, Ele te dá sonhos, Ele te dá ideias. Mas saiba que quando nós pregamos sobre prosperidade aqui, que as coisas vão acontecer para a direita, para a esquerda, sabe que existe um Deus por trás disso, que se alegra em nos ver prosperar, mas se alegra mais ainda em nos ver dando honra a quem merece honra, dando entendimento de que se tudo que Ele fez é grande aos olhos das pessoas, isso vai ser um testemunho para falar para essas mesmas pessoas: o segredo do meu sucesso é o Deus que eu sirvo, que me dá criatividade, que me dá ousadia, que me dá ideias de negócios, que abre as portas para mim. Esse é o nosso Deus. Davi conquistou, primeira coisa que ele fez, colocou lá: quando Deus te der sucesso, meu irmão, e tem pessoas aqui muito bem sucedidas no seu negócio, mas Deus ainda tem mais para fazer na sua vida, coloque o seu sucesso nas paredes do templo, em nome de Jesus. Eu lembro, o prefeito de Balneário, Matheus conhece, Fabrício, eu lembro quando ele ganhou as eleições, ele é um membro da igreja lá, e aquele domingo, né, todo mundo ali, aquela tensão no Brasil, eu lembro que eu estava no culto, tensão e tudo, será que vai ser, será que não vai ser, e eram eleições, e eu lembro que acabou a eleição, assim, ele ganhou, foi mais votado da cidade. Eu lembro que ele chegou todo suado na igreja, né, cabelo tudo, né, sem meio atordoado, assim, sem saber. Ele falou: não, o primeiro lugar que eu quero vir é aqui na igreja, agradecer a Deus. Eu achei muito interessante aquela atitude dele, nunca me esqueci. Mas às vezes, meu irmão, é isso que Deus precisa de nós. Ele tem tanto para nos dar, mas a glória não é nossa. Nós somos embaixadores dele, não somos embaixadores nossos, nós somos embaixadores dele. Se aprove a Ele nos dar sucesso nessa terra, na primeira oportunidade eu falo: foi Deus, é o Deus que eu sirvo. Eu creio no meu potencial, eu creio que eu posso fazer, eu creio que eu sou bom no que eu faço, eu creio sim, eu estudo para ser o melhor, eu estudo estou sempre me atualizando, buscando, eu sei que tudo isso vai me direcionar ao sucesso, mas por trás de tudo isso existe um Deus que me dá saúde, que me direciona, que me dá ideias, que abre a minha mente para entender, que me dá saúde para prosperar, para crescer. Esse é o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: te prepara, Deus vai te exaltar. Anos depois dessa situação, Saul começa a perseguir Davi, fica com inveja, né? Por tudo que ele faz, começa a cantar: Saul matou milhares, Davi, né, os seus 10 milhares. Lembra da história? Saul começa a ficar piriri, né? Como é que, não sei qual palavra vocês usam, né? Não dizer palavra feia, misericórdia, mas ele fica muito irritado com essa situação, começa a inveja a crescer no coração dele, fala: mas espera aí, esse menino, né, como assim estão exaltando ele? Começa a perseguir a Davi, e ele monta um plano para matar Davi. Jonatas escuta isso, que era grande amigo de Davi, né, filho de Saul.
ajuda Davi a fugir, manda um recado ali meio que escondido, fala: Davi, o rei quer te matar, não dá tempo de pegar nada, pega ali as suas coisas, sai essa noite, some daqui, porque ele vai te matar. Davi se assusta, pega o que tinha ali na mão, sai correndo, foge, sem armas, sem nada, sem nenhuma armadura, sem nada. A Bíblia diz que ele foge, e é interessante que o lugar para qual ele foge, para onde que ele foi? Para o templo. A Bíblia diz que ele correu, que foi o versículo que nós lemos no começo. Ele fugindo, ele chega ao templo, que foi no versículo 1 Samuel 21:8. E é interessante que ele não se deprimiu, ele não se isolou de todo mundo, ele tinha um grupinho dele ali, ele não se entupiu de remédios. Primeira coisa que ele fez na adversidade, na palavra de morte, correu para o templo, correu para a presença de Deus. Talvez você está com algumas notícias aí, algumas situações a acontecer, algumas notícias ruins, algumas decisões que precisam ser tomadas, alguma coisa que está tirando o teu sono. Meu irmão, esteja na presença de Deus. Não foge, meu irmão, para conselho de ímpio, não foge, meu irmão, para ensinamento de pessoas que não tem nada para te ensinar. Foge para a presença de Deus. Ele é o meu esconderijo, Ele é o meu socorro bem presente no dia da minha aflição. Ele é a rocha mais alta, Ele é aquele a qual eu me escondo debaixo das suas asas. Foi o que Davi fez aqui, correu para o templo. E aí a Bíblia diz que ele chega para o sacerdote, fala: olha, a gente está com fome. O sacerdote dá pão, 1 Samuel 20:35, dá para eles pão, e era o pão até que eles não podiam comer, mas o sacerdote deu o pão da proposição, ali, o pão que era das cerimônias religiosas, e deu, e eles comeram. Ou seja, no templo há alimento, amém? Pão, a palavra de Deus, olha aí, ó, refletindo o Novo Testamento, velho, deu a ele de comer. E é interessante que ele diz: olha, rei, o sacerdote, Abimeleque, a gente saiu correndo, a gente não tem nada, a gente não tem alguma arma aqui que eu possa usar? Existe alguma arma, algum escudo, alguma coisa que eu possa usar? O sacerdote olhou para ele e falou: acho que não. Espera aí, eu acho que tem sim. Lembra quando você matou Golias? Lembra daquela vitória que Deus te deu? Está aqui. Foi lá, pegou a espada. Davi olhou, eu creio que os olhos dele naquele momento, brilharam. Essa mesmo, me dá aqui essa espada. Eu creio que naquele momento ele começou a se lembrar quando Deus chamou ele na casa do pai dele. Ele começou a se lembrar quando ele se levantou contra o maior gigante que tinha e Deus colocou na mão dele, literalmente. Ele começou a se lembrar de tudo que Deus tinha feito na vida dele e falou: o que é essa situação? É um rei que está me perseguindo? Eu tenho o rei dos reis comigo. Está aqui a espada, o maior sinal da vitória que um dia ele me deu. Eu estou aqui carregando nas minhas mãos. Aonde ele encontrou isso? Na presença de Deus, no templo. Sabe, meu irmão, às vezes as vitórias que a gente teve, as situações que Deus nos deu a vitória, olhe para elas. Deus já fez algo na sua vida, sim ou não? Deus já te deu vitória, sim ou não? Deus já fez milagres na sua vida, sim ou não? Essa mesma espada que Deus usou para te dar a vitória está disponível aqui essa manhã para continuar te dando a mesma vitória, ainda mais, colocar gigantes ainda maior na sua vida. Por que você parou de olhar o que Deus fez e começou a olhar o que o diabo soprou na sua vida? Começou a olhar a adversidade na sua vida. Davi foi, eu creio que naquele momento ele se anima, os olhos dele começou a lembrar de tudo que Deus fez. O mesmo Deus, é o Deus que me chamou. Eu creio que passou um filme na cabeça dele, o profeta ungindo ele, Deus falando com ele, Deus dando a vitória, Deus gerando uma insatisfação contra as coisas erradas. Eu creio que naquele momento a situação começou a mudar. E às vezes quando a gente olha para o que Deus fez na nossa vida, a gente começa a lembrar: é o mesmo Jesus, é o mesmo sangue que foi derramado naquela cruz, é as mesmas experiências que um dia eu já tive, é as mesmas vitórias que um dia eu já tive, é o mesmo nível de intimidade com Deus que um dia eu já tive, ainda está disponível para mim. Eu posso pegar isso e trazer de volta para a minha vida. O que Deus já fez na sua vida? Essa espada ainda está na parede do templo,
essa espada ainda está cravada na parede do templo. Deus que deu vitória antes é o mesmo Deus que dá vitória hoje, e vai continuar cuidando de você, vai continuar cuidando da sua casa, da sua família. Aleluia. Algum tempo depois, essa situação muda, Davi vira rei. Olha que interessante. Já está reinando, rei bem sucedido. A Bíblia diz que depois de derrotar os inimigos, ele continuava fazendo isso. Ele pegava as espadas, os escudos, e levava para o templo. Dos seus guerreiros também mais fortes, quando talvez morriam ou quando se aposentavam, ele colocava as armas de guerra no templo. Tem até em Cantares 4:4 diz assim, quando ele faz uma referência: seu pescoço é como a torre de Davi, construída como um arsenal, nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. E ele começa a usar, ele continua com essa mesma prática, mesmo depois de rei. Vencemos, para onde que eu vou levar as armas dele? Lá para o arsenal? Não, nós vamos levar para o templo, nós vamos colocar no templo, vamos colocar lá, porque não foi mais uma vitória que Deus nos deu, não foi a gente, foi Deus que nos deu essa vitória, vamos colocar isso no templo. Não são os meus troféus, mas são os troféus de Deus. Não é o meu sucesso, mas é o sucesso de Deus na minha vida. Não é a minha honra, mas é a honra a Deus. É tudo que Ele fez. Vamos colocar isso no templo, vamos trazer para o templo, vamos colocar o nosso sucesso no templo. E eu não estou falando literalmente da igreja, mas eu estou falando da presença de Deus. Mas a igreja também é recheada de troféus. Pessoas aqui dentro foram curadas de câncer. Nossa pastora, é uma espada que está na parede, e você pode olhar ela, e se você precisa, você pode pegar essa mesma espada. Famílias aqui foram restauradas, filhos aqui saíram das drogas, pessoas aqui tiveram a sua vida mudada, pessoas aqui prosperaram na América, estão prosperando, pessoas aqui tiveram a sua sorte mudada. Tudo isso está colocado aqui no templo, e isso está disponível para que você pegue, para que você tome posse, em nome de Jesus. Tem mais. Muitos anos depois, Davi já era morto. Olha que interessante essa história. Em 2 Reis, no capítulo 11, conta essa história. A filha de Jezabel, Atalia, mãe de Acasias, muito irritada porque mataram toda a descendência ali dela, ela manda matar toda a descendência de Davi. Se levanta contra todos os filhos, numa retaliação, literalmente, se levanta contra toda a descendência real, pela morte, para vingar ali a morte do seu filho. E existia um cidadão chamado Joás, a Bíblia diz que ele escapa, sua mãe o pega, foge com ele. Aonde a mãe dele escondeu ele? No templo. Lembra que Davi fugiu, onde que ele se escondeu? No templo. A mãe aqui de Joás pega ele e leva ele para o templo. Ali eles se preocupam junto a alguns generais. Depois você lê essa história, 2 Reis capítulo 11, a partir do versículo 4. Começam ali a ver o que nós vamos fazer, como que nós vamos, eles estão vindo, o que nós vamos fazer, como nós vamos defender, como que nós vamos sair dessa situação, o que nós vamos fazer. Eles começam a se desesperar, a gente não tem arma, eles tomaram todas as nossas armas, como que a gente vai vencer, o que a gente vai fazer? O sacerdote para e fala assim: ei, estou escutando vocês falarem aí, mas não é verdade não. Como assim? Como assim não é verdade? A gente não tem nada, não é verdade. O sacerdote traz ele, a Bíblia diz que eles foram ao templo e pegaram as espadas e os escudos, que quem deixou lá? Davi. Todas as conquistas que ele fez continuaram no templo. Anos depois, já tinha morrido, muito tempo depois, aquelas mesmas armas, aqueles mesmos escudos que estavam no templo, foram usados por esses generais, por esses homens de guerra, para pegar e mudar a história. Se levantam, aquela mulher tinha um plano, vai ali, eles matam ela, muda a história, e Deus dá essa grande vitória a Israel. Com que armas? Armas que estavam no templo, presta atenção nisso. Armas que não foram escondidas em museus,
armas que não foram colocadas em memoriais, armas que não foram pintadas em quadros, mas armas que foram colocadas de volta na presença do Deus que deu a vitória para eles. E essas armas estavam disponíveis, e eles foram lá e tiveram a vitória. O que eu entendo com isso? Todas as vezes que você reconhece a Deus, que você coloca nas mãos dele as suas vitórias, isso vai estar disponível não apenas para você novamente, mas para os teus filhos, para as pessoas que te conhecem, para os filhos dos teus filhos. Quando o teu filho te vê de joelho orando no seu quarto, quando o teu filho te vê jejuando e não entende o que é aquilo ali, pode ter certeza que em algum momento na vida dele, ele vai lá pegar essa arma, que ele viu você usando. Meu pai usou aquela arma. Espera aí, que armas são essas? São as armas de Davi. Mas como assim? Por que está aqui no templo? É porque era costume dele. Toda vitória que ele tinha, ele colocava no templo. Meu irmão, toda vitória que Deus está te dando, mostre para os teus filhos quem é o Deus que você serve, porque quando ele precisar, ele sabe exatamente aonde ele vai se esconder, na presença de Deus, aonde ele vai buscar forças, na presença de Deus, aonde ele vai buscar as armas, na presença de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Diga: toda vitória que Deus me dá, a honra é dele. Aleluia. A honra é de Deus, e eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida essa manhã. Deus está preparando grandes coisas para você, meu irmão. Não importa o que está acontecendo hoje, mas eu creio que Deus está desatando um tempo novo sobre a embaixada, sobre a sua vida, sobre os seus negócios. Deus está desatando, meu irmão. Pode estar os Estados Unidos em crise, nós estamos em Cristo, nós sabemos o que Deus vai fazer na nossa vida. No tempo de maior adversidade é quando a gente mais prospera. No tempo onde o Covid enterrou as empresas, foi o tempo onde eu mais prosperei. Meu irmão, assim é na nossa vida. Mas nunca se esqueça de quem é o Deus que está por trás da sua vida. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele todo o reconhecimento. Dele, por Ele são todas as coisas. Se aprove a Ele me fazer uma pessoa influente nessa cidade, eu vou ser o melhor, a pessoa mais influente, sim, mas reconhecendo que é Ele que está cuidando dos meus caminhos, do meu futuro, em nome de Jesus. Vamos se colocar em pé, eu quero orar por você.